Olá pessoal, vamos iniciar a aula 3 de programação web, continuando sobre HTML. Vou iniciar aqui falando sobre criação de tabelas. Então, uma tabela é um conjunto estruturado de dados constituído por linhas e colunas, dados tabulares. Uma tabela permite consultar fácil e rapidamente valores que indiquem alguma relação entre diferentes tipos de dados. Por exemplo, uma pessoa e a sua idade, ou os dias da semana em um horário de aula. Então, resumindo, a gente usa tabelas para poder organizar os dados, e poder deixar eles visualmente, mais acessíveis. Aqui temos um exemplo do uso de tabelas. A gente percebe que a organização dos dados é clara, A gente vê que em cada coluna, possui uma informação específica, Na primeira coluna o nome do trabalhador, na segunda o salário base mensal, na terceira jornada de trabalho hora mês, na quarta ali porcentagem usada para hora extra, na quinta quantidade de hora extra trabalhada. Então a gente percebe a organização das informações. Tags básicas usadas na criação de tabelas. Então, para criar uma tabela em HTML, usamos a tag table e a barra table, indica o início e o fim da tabela. A tr e barra tr indica o início e o fim da linha, de uma linha da tabela. Dentro do tr, vamos colocar os td, que seria as células, Então, entre td e barra td, vamos ter as informações de uma célula. Então, dentro de um tr, eu posso ter um ou mais td, uma ou mais células, um ou mais elementos dessa linha. Tem o th barra th, que é o cabeçalho da coluna da tabela. E podemos ter também a legenda, que traz a informação do que representa essa tabela. Então, o elemento usado para definir uma legenda da tabela é o caption, entre caption e barra caption. Aqui temos o primeiro exemplo da criação de tabelas. Table, já temos um atributo ali, border, que define a borda, A visualização da borda, em torno dos elementos. Iniciamos a primeira linha ali com o tr. Na primeira linha a gente vê que é o cabeçalho das colunas, então colocamos a tag th para representar o cabeçalho da coluna. Th nome barra th, th idade barra th. Então os dois primeiros elementos da primeira linha ali. Terminou com barra tr. Iniciou a segunda linha. Outro tr. Os elementos da segunda linha, td Carlos barra td, td 30 barra td. Finalizou a segunda linha, barra tr, iniciou a terceira, tr, os elementos da terceira linha, td João barra td, td 34 barra td. Finalizou a terceira linha, barra tr, finalizou a tabela, barra table. A visualização desse código aqui está logo do lado direito aqui.
Aqui um exemplo envolvendo mesclar células. Então, podemos mesclar as células pelas colunas, ó, como no exemplo aqui. Ó, dentro do segundo TH, estamos usando o atributo co-span, ou seja, expandindo as colunas. Co-span igual a 2. Então, estou usando duas colunas para mesclar. E daí estou colocando a informação que eu quero, que seria essa coluna aqui do telefone. Eu posso mesclar em linhas também, como é nesse caso aqui, ó. A segunda linha está sendo mesclada com a terceira, na primeira coluna ali. E estamos utilizando o atributo rowSpan. Agora estamos expandindo em linhas. Rowspan igual a 2, expandindo duas linhas. Vamos iniciar falando sobre formulários. Então, um formulário da web ou formulário HTML é uma página da web que permite que o usuário insira dados que são enviados para um servidor para processamento. Então, eu posso trabalhar com esses dados depois no servidor, posso gravar numa base de dados e assim por diante. A estrutura básica é form, então tem a tag form, os elementos do formulário e termina com o /form. Um dos elementos mais importantes do form é o elemento input. O elemento input é apresentado de formas diferentes dependendo do atributo type. Aqui estão alguns exemplos. Vamos lá. Input type igual a text, vai definir um campo de entrada de texto de linha única. Input type igual a rádio, define um botão de seleção única. Input type igual a submit, define um botão de envio para enviar os dados do formulário. Aqui temos um exemplo do uso de elementos básicos. Olha, iniciamos com o form, já vemos alguns atributos diferentes aqui. O atributo action. O action é para onde eu vou enviar os dados do formulário. Qual ação que eu vou tomar na hora que eu clicar no botão submit. Para onde que eu vou submeter meus dados. Então, olha, logo após o atributo action, action igual, temos o valor desse atributo, que é a página para onde eu vou enviar os dados para processamento. Neste caso é uma página .php. Logo em seguida vemos o atributo method. Este é o método de envio. O método padrão de envio é o método get. O método get ele é limitado. Primeiro, porque eu envio os dados junto com a URL, junto com o endereço, que vai aparecer na barra de endereço. As variáveis vão todas lá, em aberto. Segundo, é que ela é limitada a 128 caracteres. Então, tem que tomar um certo cuidado na hora de utilizar o get. O que utilizamos mais é o método post. Com o método post, os dados eles vão oculto, vão junto com o cabeçalho, junto com a requisição da página. E ele não é limitado, ele tem pelo contrário, permite uma grande quantidade de dados, né, de informações. E é mais seguro. Então, logo abaixo a gente vê ali, ó, uma tag chamada label. Esse label é só o rótulo, é só para apresentar alguma informação. A gente apresenta esses rótulos todos na tag label, porque depois a gente pode formatar essa tag e deixar ela padrão, né, padronizada.
gente percebe ali os input type igual a text. Eles têm alguns atributos ali. O ID aqui eu coloquei para especificar que eu estou identificando essa caixa de entrada e eu posso formatar ela depois usando CSS. O name é importante. O name é importante porque é através desse atributo name é que eu vou poder trabalhar com a informação dessa caixa de entrada. Ou seja, lá na página PHP eu vou poder chamar o conteúdo dessas caixinhas de entrada aqui pelo atributo name. O atributo value é um valor inicial que você pode atribuir para a caixa de entrada. Este é opcional. E por último ali a gente vê um input type igual a submit, que é o botão para você submeter os dados pro action. Aquele value ele é o valor, seria o rótulo, o que você quer que apareça escrito no botão. E a hora que eu clicar nesse botão submit, ele vai enviar todos os dados do formulário ali para a ação, para aquela página .php. Então o resultado de toda essa estrutura, todo esse código aqui está logo aqui embaixo. Aqui temos um outro elemento que podemos estar utilizando no formulário, o elemento rádio. Ele é para seleção única. Então lá, input type igual a rádio. A gente percebe aqui na página, aqui, nesse código, 3 elementos. Input type igual a rádio. Notem que o name é o mesmo para todos. O que diferencia aqui é só o value em cada um. Porque dependendo do botão que eu selecionar, ele vai atribuir um desses valores para o campo name igual a gênero. Eu posso deixar um desses botões já pré-selecionado. Daí para isso eu uso aquele atributo checked. Então aqui a visualização desse código está logo aqui à direita. Aqui temos outra opção, o elemento checkbox. Aqui é quando a gente deseja selecionar mais de um elemento, mais de uma opção. Ó, a gente percebe que aqui a gente tem 3 checkbox, cada um com um nome específico e com seus valores iniciais. Então, nesta situação aqui eu vou poder selecionar mais de uma dessas alternativas aqui. Aqui temos outros elementos da caixa input, da tag input. Esses elementos já são os elementos adicionais do HTML5. Então eu posso ter um input type igual a tel, que seria para o telefone. Um input type igual a search, seria para uma caixa de pesquisa. Input type igual a e-mail. Vou fazer a leitura de algum e-mail e essa caixa já vem configurada já com uma formatação e com uma validação própria para validação e-mail, validar o e-mail. Tem o input type igual a URL, é o endereço da web com uma formatação e sua validação também. Input type igual a datetime, seria para a leitura de alguma data no calendário. Duas representações de número aqui. Podemos usar o input type igual a number ou o input type igual a range. E temos, por último aqui, o input type igual a color, seria um seletor de cores.
Aqui um exemplo, o input type igual a datetime. Quando você clicasse na caixa de entrada da data, ia aparecer esse calendário aqui já configurado. E você iria selecionar a data e isso evitaria possíveis erros, né, de digitação para o usuário. Aqui temos duas representações para leitura de números. O input type igual a number e o input type igual a range. O step 1 quer dizer passo 1, ou seja, vai caminhar de 1 em 1. O acréscimo ou decréscimo de 1 em 1. O valor mínimo é o min igual a 1, ou seja, é o menor valor que a caixa de entrada vai ter, né? E o máximo valor vai ser 20, que é o max igual a 20. Ambos estão com um valor inicial, value, igual a 7. Então, valor inicial 7. Aqui outros tipos de dados e validadores. Foco automático. Um input type igual a autofocus. Quer dizer que a hora que você abrir o teu formulário, essa vai ser a primeira caixa de entrada que ele vai estar selecionado. Vai estar com o cursor, né, para você digitar o valor, o conteúdo. Suporta placeholder. Placeholder seria um aviso de que tipo de valor que você deseja que insira dentro da caixa de entrada. Então, vamos lá, input placeholder igual a seu login aqui. A hora que o usuário clicar na caixa de entrada, essa mensagem some e você vai poder digitar o conteúdo dentro dela. Então seria um aviso para o usuário, né, de que tipo de conteúdo ele precisa preencher ali. Required. Esse atributo required quer dizer que esse campo essa caixa de entrada, ela é obrigatória. Ou seja, você tem que preencher ela para poder enviar o formulário. Você não tem como enviá-la em branco. Ela não é opcional, ela é obrigatória. Max length. Neste caso aqui usado por text area. O text area é uma grande caixa para leitura de texto. E aqui esse max length limita a quantidade de caracteres desse text area. Aqui está limitando em 50 caracteres. Outros elementos que pode ser usado no formulário. O elemento select define uma lista drop-down, uma lista de opções. O exemplo, select id igual a cars, name igual a cars. Você tem as opções, cada opção está dentro de um option. Então, cada opção que eu quero acrescentar, eu tenho que declarar a tag option. O value, qual é o valor dessa opção. Depois vem o rótulo, que é o que eu vou apresentar para o usuário. E termina com o barra option. Nesse caso aqui temos 4 opções. No final termina com o barra select. Então esse código aqui vai apresentar um menu de escolha. Com 4 opções na qual você vai poder escolher uma. E para finalizar aqui, a parte de formulários. E finalizando a aula também. Você pode querer agrupar dados dentro de um formulário. Por exemplo, dados pessoais, depois endereço, depois alguns dados bancários, dados de algum veículo que você vai querer comprar, e assim por diante. Para tornar mais fácil o usuário se encontrar, e visualmente fica também mais bonito. Então você vai poder estar usando essa tag chamada fieldset para agrupar os elementos do formulário. Essa tag ela
praticamente vai fazer o seguinte: ela vai desenhar essa moldura em torno do formulário. Desenha a moldura e daí eu tenho uma legenda em cima de que tipo de informações eu vou preencher naquela moldura ali, naquele agrupamento. Então o código é o seguinte, ali tem um exemplo. Lá, Field Set, Legend, é a legenda, a parte que vai aparecer ali em cima. Daí começo a pôr todos os dados do formulário e termino com /fieldset. Assim eu fiz um agrupamento. E visualmente ele fica mais organizado e mais bonito também. Então é isso. Aqui eu encerro a aula 3. Qualquer dúvida pode ser mandada por meu e-mail. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.